É um prazer enorme voltar a esse programa tão lindo, tão querido. E boa noite, ouvintes também. Prazerzaço estar aqui. Que demais, Dani. E, pô, já deu a letra, né? A banda que está aqui com a gente hoje foi a banda que ganhou o Up The Band. A gente tocou já o som da banda semana passada, a gente falou um pouquinho deles. Eles começaram em 2011, tiveram um hiato, mas agora voltaram com tudo em 2019. Já lançaram o EP, um monte de música legal. Inclusive foi por conta desse trabalho que a nossa curadoria selecionou essa banda para ser a grande vencedora do Up The Band. Então, estão todos aqui. O André, o Bugov, o Gui e o Ivan. Sejam bem-vindos aí, Parque Florença. Aê, galera. Salve, salve. Chega pertinho do microfone. É só falar aqui. no microfone, pode ir puxando aí, vai falando. Pode se empolgar. Boa noite, galera. Parque Florença na área. Chega Boa pertinho. noite, Parque Florença, bora aí. Aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, valeu. Parque Florença. Depois eu pergunto se Parque Florença é um bairro. Não, é um parque. É um parque mesmo? Então tá bom. Mas assim, pra gente começar o nosso papo. Bora lá, Marcelo. Então calma que eu falei pra gente começar o nosso papo, só que eu só não virei a página do roteiro pra fazer a pergunta. Mas pra Dani já tá em casa. A Dani já sei até o que Posso perguntar sair pra falando ela. sem pergunta também. A gente sabe. A gente sabe muito bem disso, né, Dan? Mas, Dani, assim, pra gente começar, você é diretora do DataSim. E eu acho que é importante, que eu tenho certeza que muitos músicos, muitas pessoas do ecossistema da música, elas não sabem, não conhecem ou ainda não entendem de fato o que é o DataSim. Você pode explicar mais ou menos pra gente como funciona, qual a finalidade e por que é importante essas pessoas entenderem esse tipo de pesquisa que vocês estão fazendo lá? Bom, vamos lá. O DataSim é o núcleo de pesquisa da Semana Internacional de Música de São Paulo. E não tem como falar do DataSim sem antes falar da Sim São Paulo, que Sem é dúvida. uma music conference que tem a parte do ao vivo, com showcases diurnos e noturnos, tem a parte de rodadas de negócio, né, e várias atividades para a parte de negócios, e também tem a parte das conferências, palestras, debates. Tudo isso para juntar todo mundo do mercado da música, para que o mercado consiga desenvolver negócios duradouros ao longo do ano, para que o ecossistema flua da melhor forma. Muito bem. A Sim São Paulo surgiu em 2013 e no final de 2016, eu e a Fabi Batistella, que é a diretora-geral da Sim São Paulo, a gente falou, bom, né, eu sou da área de pesquisa, já há 20 anos no mercado da música, fazendo pesquisas para esse mercado, primeiro um mestrado, depois um doutorado, pós-doutorado, enfim. E aí a gente falou, por que não criar o primeiro núcleo de pesquisas, né, de um festival, porque a gente tem pesquisa na universidade, tem pesquisa de mercado, de instituições voltadas para o mercado, mas não tem um núcleo de pesquisa especificamente voltado para o mercado musical. Falei, bom, não existe, deixa comigo, a gente vai criar. E aí, então, em 2018, a gente apresentou a nossa primeira pesquisa, que foi sobre o mercado das casas noturnas da cidade de São Paulo. Claro que parece pouco fazer de uma cidade, mas se a gente Vocês conseguiram faz, mapear tudo, Dani? conseguimos. A gente levantou mais ou menos 3 mil espaços noturnos, Tá. mas a gente falou, bom, desses 3 mil, não são todos que são igualmente relevantes para a cena, né? Então- Tinha um critério de ser autoral, enfim, Sim. aquela coisa toda? Teve sim. A gente selecionou desses 3 mil, 1.200 que a gente considerava mais relevantes. Depois a gente foi afunilando e vendo qual a importância desses espaços para a cena. E como a gente queria fazer um estudo que fosse ao mesmo tempo quantitativo, mas também qualitativo, a gente tinha que perguntar para cada um desses espaços algumas questões que para a gente eram muito importantes saber. Sim. Então a gente foi reduzindo, chegando num critério de que sim, precisava se dedicar à música autoral. A gente dividiu em pequenos, médios, grandes espaços, enfim, uma série de critérios para a gente chegar a 86 espaços que para a gente eram relevantes. A gente, na verdade, mandou o questionário para mais do que esse número, se eu não me engano, 300 casas, e a gente recebeu 86 respostas completas. Legal. Só na capital. Só na capital, Tá. cidade de São Paulo. Né? O nosso modelo de negócio, inclusive, é voltado para cidades. A gente analisa primeiro a cidade e a junção de estudos de várias cidades é que vai dar para a gente um panorama do mercado do país e até da América Latina. A gente já está trabalhando nessa perspectiva. E aí, essas 86 casas nos deram um case bastante interessante do que tipo de coisa une e quais tipos de coisas são difíceis para as casas noturnas. Só para ter uma ideia de número, eu que sou a pessoa dos números Sim. assim em São Paulo, a gente chegou a esse número de 86, parece pouco, mas Londres, por exemplo, só conseguiu mapear 90. Então a gente está num número Olha, que muito interessante, hein? próximo ao da pesquisa de Londres. E a gente tá falando da cidade mais cosmopolita da Europa, né? Então é um número Sem super dúvida. interessante. Sem Sim. dúvida. E onde, inclusive, muitas propostas antes de ganharem o mundo, ou nascem lá, ou têm que se estabelecer lá para ganharem o mundo. Então, essas 90 casas são super importantes para lá, assim como essas 86 são importantes para São Paulo. Ô Dani, já de cara,
essa pesquisa, ela tá disponível. Está Pra- disponível no site do DataSim, Qual é o site? datasim.info. Tem várias abas, você vai ter que selecionar a aba Pesquisas e está lá disponível para baixar totalmente Repete pra gratuito. gente. datasim.info. Joia, legal. Então, para você, músico, ou apenas um curioso para saber quantos bares, tudo que a Dani trouxe aqui pra gente de informação, essa pesquisa extremamente elaborada, que não foi feita nunca anteriormente, tô certo? É a primeira Né? pesquisa É a primeira desse tipo vez. no Brasil. Lá fora existem duas. Sim, Quer dizer, mesmo lá fora não é tão não comum é tão. assim. Exatamente. A gente se inspirou nessas duas, a gente chamou para conversar na própria SIM, inclusive para trocar ideia, para fazer um briefing do que seria essa pesquisa, Aham. e fez essa nossa. O que seria interessante trazer para o meio musical dessa pesquisa? Porque tem muita coisa que é mais interessante para as casas noturnas, para se enxergarem como uma parte do sistema produtivo, né, da cadeia da música, mas no caso dos músicos, o que é interessante consultar essa pesquisa? A gente perguntou quem são os curadores desses espaços, como se informam para programar, né, Olha, esses espaços, interessantíssimo. que tipo de Uhum. material é mais útil mandar, né, impresso, digital, enfim, e por aí vai. Show de bola, que super bacana. interessante, né? Bom, tem muito papo pela frente. A gente está aqui hoje. Antes, Mar, que você bem lembrado, o seguinte, mas é que o nosso ouvinte já sabe, né? Todo programa, todo Autoral Brasil, a gente tem uma guitarra para sortear, aqui oferecida pela Soundwave, uma guitarra Tajima, lindona, toda semana uma cor nova. Isso é maravilhoso, cara. Olha, a semana passada foi aquele verde. Não tá. Verde água, né? Não sei o que. Não, era porque- tipo um abacate, sei lá, velho. Enfim, mas é uma cor abacates super à parte. bonita. Agora que é uma Sunburst, tipo Chivalry Vogue. Mostra aqui, ó, na live. Você tá no carro, tá escutando a Kiss FM, o Autoral Brasil no carro, em casa, no rádio, a gente tá ao vivo. Então vai lá, facebook.com/rádio Kiss FM, entra lá para vocês assistirem a bagunça que tá sendo feita aqui. E aproveita e participa da promoção. Tem um post fixado no Facebook da Kiss para você ganhar essa guitarra oferecida pela Soundwave, uma guitarra Tajima, para ajudar você que é músico a fazer o seu rock and roll. Belezura? Então, continuando aqui, agora a gente vai passar pro pessoal da banda, os grandes vencedores da maior promoção aqui do Autoral Brasil, que é o Up The Band. Mas antes disso, a gente precisa ir de música, porque isso aqui é rádio, cara, e precisa tocar música. E a gente vai apresentar o som do Parque Florenza, né? Cair e Levantar, música, esse baita clipe, né? Não, Cair e Levantar foi a música que eles mandaram na curadoria e Pessoas foi a que a gente tocou a semana passada, que é do clipe. Ah, do clipe, exatamente. Mas é que a gente exatamente. foi ouvindo todas e essa aí a gente, pra não tocar a mesma música, a gente vai tocar outra que também é muito boa, que foi a que vocês escreveram Então vamos lá. na promoção. Parque Florenza, Cair e Levantar, vamos lá. Bora lá. Rock Reclame, rolar. Opa, rolou um rock reclame. Então você liga aqui, reclama disso aqui tudo, tá tudo errado. Ai, vocês estão tocando A gente aqui, continua ao velho. vivo. Essa música não vai querer beber, cair, levantar, É sensacional. Pode crer, agora que eu me liguei. É a sequência, né? Vai acontecer depois. Foi inspiração, né? Levou até o mesmo nome. É o seu. Porra, Só muda a distorção da guitarra. Não me é dê. mais fácil, né? legal, bacana. Um toquezinho ali, né? Me filmando, Dani. Ó, lembrando que a gente tá ao vivo, então tá aqui com a gente, nossos ouvintes estão conectados aqui. A galera tá na live, certo? Então, a gente continua aqui hoje recebendo o Parque Florenza, banda vencedora do Up The Band, da promoção do Autoral Brasil. E a gente recebendo também Dani Ribas, uma pessoa incrível, incrivelmente profissional do mercado aí de pesquisa e principalmente no que se refere à música, uma cabeça de chave aí, muito importante vocês escutarem o que ela tem para falar. E a gente, voltando da música, a gente volta pro ar em 92.5 e também continua aqui pela live. Alguma consideração, Marcelo? Alguma consideração? Olha, é o seguinte, a gente tem um monte de coisa legal aqui rolando. Eu acho que a galera que tá na live é bom Boa. a gente mostrar pra vocês. A gente tá com esse livrão aqui do Que é o Corsas. Maurício, o escritor que trouxe aqui. Ah, sabia? é? O Maurício Panzoni? Maurício Panzoni. Aqui, ó, se liga que irado aqui, ó. Corsas, Chega mais Guerreiros do pertinho. Metal. Cara, sou muito fã do Corsas, Pompeu, Eros, grandes amigos. Então fica... E aqui, ó, o Dan da banda Otis, batera da banda Otis, ele trouxe uns presentes pra gente, velho. E aqui, eu vou abrir aqui pra gente dar uma Abre olhada. aí. A Fanny abriu... Olha só os caras. Ó, uma brejinha da... Vamos ter que tomar uma cervejinha hoje, pô. Essa eu vou abrir com o meu amigo Rodrigo Branco, porque ele entende de cerveja, Aí, ó. né? Gostou? E aqui, ó. Opacidade.
Né, meu? Aqui do já dá pra ter uma ideia. Aqui tem um copo muito irado também. Valeu demais, hein, Dan? Dan tá aqui, tava com a mulher e com a filha. Olha que irado do copo dos caras, mano. Obrigado. E, Dan, deixa eu te perguntar. Esse material a galera consegue encontrar na internet pra comprar e tal? Tá planejando aí montar, colocar uma página de venda mesmo, mas ainda não tá no ar. Ah, então isso aqui é tipo exclusivo por enquanto. Ó, galera, assim que se for boa, eu conto pra vocês, aí vocês compram aí quando eles começarem a vender. Olha lá, dá um tchauzinho aí, Dan, pra câmera. Aí, ó. Da banda Otus. Um pessoal que tá. A gente sempre comenta aqui, porque já conhece o som também. Enfim, a gente Já sempre que tocaram no pode. Kiss Club. Já tocaram no Kiss. Estão na nossa playlist, inclusive lá no Spotify, Programa Autoral Boa. Brasil. Boa noite. Ah, minha mãe acabou de dar boa noite. Exatamente, o mundo precisa saber. Diz É, que sua então. mãe deu boa noite. Pois com é. tanto assunto aqui pra gente falar. Mas Um grande era beijo, pra dona mim. Elizabeth. Um grande Outras beijo. autoridades, exceto a da minha mãe. Isso é ótimo. A Dani Riva sabe de tudo. Mas, assim, e aí, como que tá o som, pô? Tá curtindo? Porque o pô, ele tá aqui só no fonezinho. Então, eu preciso aqui, né, me comunicar com vocês, né? Botou nela. Oh, tirei, é verdade, é verdade. Vamos voltar aqui. A gente vai voltar agora pro ar. Agora sim, voltando, acertamos a vinheta aqui. Sensacional. Pô, a gente escutou, chegando agora, esse Autoral Brasil. A gente tá aqui com a banda Parque Florenza. A gente escutou o som deles agora com a música Cair e Levantar, rock and roll puro. São os vencedores da promoção Up the Band. Vamos bater um papo com eles aqui. Estamos aqui também com a Dani Ribas. Fica aí sintonizado que tem muito papo, muito conhecimento, muita informação para vocês, ouvintes, músicos, pessoas que vivem de música ou querem viver de música. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, muito Parque obrigado pelo espaço. Florenza. pela Deixa eu abrir seu microfone aqui, peraí. Vamos lá. Cara, muito obrigado pelo espaço que vocês fizeram, todo esse corre desse um ano que a gente, como músico, acompanha desde o Que começo. massa. E, meu, a gente aprendeu muito. Eu falo por mim, assim. É aprendizado puro esse programa, então eu fico muito honrado de participar e ainda mais honrado de ter sido selecionado. Isso é demais. Muito obrigado pelo espaço. Qual foi a reação, meu, quando você soube, cara? Cara, eu tremia, velho, na barra. Você postou um vídeo lá que foi muito emocionante, massa, assim, pra gente. velho. A gente viu, Cara, foi muito, que agradeço. E eu postei no dia seguinte porque na hora não ia rolar. Na hora não ia rolar. Saíram pra comemorar? Cara, não. Porque eu tava, tipo, eu não imaginava mesmo, assim. Então a minha reação foi muito de surpresa. Porque de boa, que eu não imaginava. Assim, pra te falar, você não imaginava, mas pra te falar, cara, só tinha três pessoas, 5 pessoas que sabiam quem era a banda. Era eu, Paul, o Gus Solares, o Ryu e quem mais? E o Alex Nascimento. Alex, Que era quem tava no estúdio, Sim. que a gente tava fazendo a parte final da curadoria, que a gente chegou nessas 3 bandas finais. Massa. Nem as meninas da equipe, a gente não falou pra elas antes, então, tipo, ninguém sabia. A gente combinou. A É, gente Esse- combinou de Cara, soltar no que ar demais. assim, até pra ninguém se preparar pra nada. Sim, eu recebi a mensagem. Falei, vai ter hoje a final e tal. E eu já falei, pô, legal, vamos assistir, né? Você Mas, sabe que assim, foram sim. aproximadamente Umas 3 mil 3 bandas. mil quase bandas, 3 mil bandas, cara, cara, isso escritas. é muito demais. E essa segunda edição do Up the Band, ela foi menor do que a primeira, né, em tempo de inscrição, né? E a gente surpreendeu muito. Então, quer dizer, na primeira a gente chegou a quase 12 mil bandas aí escritas. Muita gente. Então você imagina que de rock, tá, Dani? Acostumada com Não tô isso, falando né? de Do música. concerto Não. concerto. Ah, não, Na Sim, a gente teve aí 3 mil, quase 3 mil bandas para selecionar 30 Aham. e já foi uma tarefa Pois é. hercúlea, né? 12 mil é inimaginável. A primeira edição foi realmente complicadíssimo. Mas, claro, aí você faz pesquisa, você sabe. Até vamos conversar depois do programa também, que a gente tem algumas dúvidas aí. Mas existe um filtro aí também. Quando você, com a tua banda, vai lá se inscrever pro Up the Band, você vai preencher um formulário. Esse formulário já tem lá. Então é o seguinte, já de cara, você não tem rede social? Meu, dançou, certo? Você não tem música nas plataformas digitais? Dançou, certo? Então tem alguns critérios mínimos que uma banda precisa ter hoje, ou um artista, que assim, não dá para começar um trabalho se o básico não estiver sendo feito, né? Ainda mais a banda vencedora começa o processo do Up the Band passando por uma mentoria, né?
vocês vão ser incubados aí, no sentido, você já tá rindo aqui achando merda, né? Mas, Vocês assim, não viram o tamanho do Pablo, hein? Exatamente. Então assim, vamos explicar, né? É uma incubadora musical, a PEC Music, certo? Dali já começa, eles começam a dar o direcionamento, tanto de mercado, estético, uma série de coisas. Eu não vou dar o spoiler aqui, que vocês vão vivenciar isso. Nós vamos acompanhar vocês de perto, vamos filmar todo esse processo para trazer para os nossos ouvintes, para eles entenderem como funciona o processo do Up The Band. Sim. Tem muita novidade para 2020 aqui, para a gente poder ajudar o maior número de bandas possíveis, né, através de eventos. O próprio Up The Band ele já está sendo modificado para poder ajudar mais gente. Legal. Então eu espero que vocês aproveitem muito essa vivência musical aí. Sim. A partir de fevereiro. A ideia é justamente pegar essa oportunidade e impulsionar total, assim, e extrair o máximo que der, pra gente extrair dessa quantidade de coisas que a gente vai, quantidade de recurso que a gente vai ter, né? Claro. Essa mentoria pra gente é fundamental, ainda mais a gente saindo bem dizer, do zero, assim, né? De quem não manja muito dessa área. Pois é, mas vocês têm música boa, olha que legal. Pô, isso é uma honra ouvir isso. Por favor, Dani, fica à vontade. Mentoria é um negócio que funciona muito no mercado norte-americano, por exemplo, mas que no Brasil a gente tem pouco hábito de trabalhar com mentoria. A gente acaba aprendendo muito na raça as coisas. E se a gente tem uma ajudinha de uma mentoria, as coisas fluem muito mais rápido. Então é um elo da cadeia aí que está faltando no Brasil. Eu que trabalho com formação, né, para o mercado musical, sei da importância disso, e todo mundo que passa por mentoria fala que a carreira realmente dá uma impulsionada depois disso. É uma escola, antes de tudo, né? Até o exemplo de, tipo, a gente começou, o primeiro lançamento que a gente fez foi da música Quem Vai Nos Salvar, foi feito com pouco ou nenhum planejamento. Foi assim, vamos lançar, que dia vamos lançar, tal. Então, tipo, é muito difícil para quem não tá nesse meio começar, assim. Então a gente pega muito vídeo no YouTube, né? Eu diria que as intuições funcionam bastante, mas quando a gente planeja, a coisa ganha uma outra dimensão. Sim, né? sim. Sem dúvida. Eu vou fazer um corte aqui para dar um oi pro pessoal que tá na live, em facebook.com/Rádio Kiss FM. A gente tá ao vivo com os nossos convidados, com essa bagunça toda que a gente tá fazendo e falando sobre informação do mercado da música, trazendo conhecimento para você. Vou dar uma galera da live aqui, deixa eu ver quem tá aqui. O Luiz Carlos, boa noite, galera do Autoral. Boa noite, Luiz Carlos, salve. Boa noite. Salve, Sérgio Lima. Diz aqui, essa rádio sempre foi leal ao rock, nunca mudou seu repertório. Pena que o Brasil, o rock perdeu muita força. Sérgio, se a gente não acreditasse nisso, a gente não estaria aqui. Se a Kiss não acreditasse nisso, não estaria aqui também. Então tem muito rock aí, Muita rock. Banda boa, cara. Muita banda boa. Vai na nossa playlist lá no Spotify que você vai ver um monte de banda boa, nova. Exatamente. Olha aqui, o Willy Borelli já postou a pesquisa aqui da Datacim, ó. Colocou aqui o núcleo de pesquisa em São Paulo, Datacim, pesquisa da Dani Ribas e da equipe dela. Então dá uma olhada na live. Ok, legal. O Rodrigão já me deu um toque aqui. Deixa eu ver, o Kleber Marcelo tá aqui também e ele diz o seguinte... comecei a ouvir o programa por causa da guitarra. Hoje a guitarra é só um detalhe. Amo as informações que recebo aqui. Poxa, que satisfação, Kleber. Muito bom ler isso. Você não sabe como é gostoso fechar o ano ouvindo, tendo esse feedback de vocês aí. Nossa produtora Cecília Gomes, que não veio hoje porque teve que ficar com os filhos, está aqui também conectado. Aqui, ó, já colocou um monte de direcionamento aqui pra gente. Ó, ela não pode vir hoje. Essa, inclusive, é a pesquisa mais recente do Datacim, participação feminina no mercado de trabalho da música. A gente trouxe, mas já a gente conta. É só terminar o oi aqui. O Gabriel Martins, querido, não era meu primo, mas pode ser também. Gabriel Martins, salve aí. O Renato Teodoro tá aqui também. Elizabeth Cardoso, tia, um beijo pra você, mãe do Marcel. Informação importante, né, velho? O Ailton Júlio, de Salve Nação Roqueira. E tem mais uma galera enorme aqui. Daqui a pouco a gente dá um salve pra gente não perder muito tempo, continuar esse papo bacana. Diz, Marcelo. Então, inclusive, Dani, eu queria perguntar pra você. A gente criou o Up The Band como uma forma de a gente pegar esses profissionais do mercado, a gente criou um pool de serviços e a gente dá isso para um músico a fim de dar um up de fato na carreira dele.
Tem outras iniciativas, outras coisas que você conhece aí no mercado, você que tá muito mais tempo, muito mais inserida do que a gente, tipo, coisas legais que talvez seria legal as bandas conhecerem, os artistas para ir atrás, se informar, enfim. É bom você falar isso porque é o seguinte, a gente não tem no Brasil e tem poucas iniciativas no mundo onde você encontra todo o conhecimento necessário para atuar no mercado musical num único lugar. Né? Geralmente isso está disperso, você tem lá fora tem poucas universidades que dão não só a perspectiva da prática do instrumento, mas também a perspectiva dos negócios, né? Aqui no Brasil a gente não tem, mas tem algumas iniciativas. Eu conheço o On Stage Lab, que vocês conhecem, que a Fabi já teve aqui. Eu mesma trabalho com formação, trabalho em universidade, na FESP, trabalho na Unicamp, dando aula sobre mercado musical, dou aula em diversos lugares, vou dar uma aula no Sebrae, inclusive em janeiro, inclusive faço aqui o convite, quem quiser um curso gratuito no Sebrae, que se chama Empreendendo no Mercado Cultural, e aí eu vou dar uma aula específica de cases na área da música. Que legal, Dani. Mas só que é no Rio? Não, Desculpa. É no Sebrae São Paulo. São Paulo. Eu não tenho aqui o link de cabeça, mas é só procurar no Sebrae São Paulo, e também tem no site, acho que do Governo do Estado, se eu não me engano, curso de empreendedorismo do Sebrae. Tem vários professores, eu sou uma das professoras. Aí, pessoal, atenção nisso aí, hein? E a gente não tem no Brasil, então, um lugar onde você centralize um conhecimento acadêmico sobre mercado musical. Você tem separado, né? Prática musical no lugar, mercado musical é mais disperso ainda, é mais difícil de encontrar as coisas. E o mercado criativo, de maneira geral, é um mercado que exige competências das pessoas que atuam nesse mercado de diversas origens, diversas naturezas. Você tem que ter a sensibilidade artística, para começar, seja você um artista, seja você qualquer outro profissional da cadeia produtiva, você tem que ter sensibilidade artista. Claro. Não à toa, muitos desses profissionais começam, inclusive, sendo artistas, né? A gente sabe de uma história. Pois é. Mas, além da sensibilidade artística, por exemplo, na Sim a gente escolhe as bandas. Se você não tem sensibilidade artística, você não faz direito ao seu trabalho. Mas a gente tem que ter capacidades que são gerenciais, né? Para gerir carreiras, fazer planilha, fazer um monte de coisa. Seja porque você vai fazer isso para sua carreira, porque você é um músico independente e ainda não tem recursos para investir num profissional que faça isso para você, seja porque você vai delegar as diversas etapas para outros profissionais. E aí a gente pode falar num outro momento quais são esses profissionais do mercado de empreendedorismo na música que conseguem fazer determinados serviços e prestar esses serviços para a banda. Então você tem que ter essas capacidades gerenciais e você tem que ter capacidade de liderança, de ter novas ideias, que às vezes não é só uma sensibilidade artística, é unir as duas coisas. A capacidade de você atuar no mercado, mas também com capacidade de criação e de ser inovador e de ter boas ideias. Então não é fácil você reunir num corpo docente universitário, por exemplo, um corpo docente que atenda a essas demandas e principalmente de um mercado em constante transformação. Se a gente pensar, né, o que aconteceu com a música desde 2013, 2014, quando as plataformas de streaming começaram a chegar no Brasil, esse mercado mudou radicalmente. A gente não se preocupava em distribuir digitalmente, porque ninguém ganhava com ringtone no celular. As operadoras ganhavam, mas os músicos não tanto. Desde então, o mercado passou por diversas mudanças. E os próprios profissionais que já eram experientes nesse mercado tiveram que reaprender e trabalhar o digital de uma maneira que isso complemente a atuação do mercado de música ao vivo. E é tão pouco tempo, né, Dani? Pois é. Então não existe um lugar onde tenha tudo isso. O músico, o profissional, seja produtor, seja booker, enfim, ele tem que ir buscando esses conhecimentos um pouco por conta própria ainda. E não é uma característica só do Brasil. Lá fora também é assim, embora lá esteja um pouco mais organizado, mas também não existe um único lugar onde você busca essas informações todas. Um bom lugar para você ter uma ideia de como começar a se interessar pelos temas são os mercados de música. Na Sim São Paulo, por exemplo, a gente não dá uma formação longa em muitas coisas, afinal de contas são só 5 dias, mas ali você pode ter uma ideia de que temas eu preciso mais entender, ainda não entendo e preciso ir, depois desse evento, procurar informação. Então ali é como se fosse uma mini escola onde a gente qualifica esses profissionais. Trabalhamos com diversos níveis, desde um nível assim mais de o que é tal coisa, né, para quem ainda está descobrindo o que é aquele segmento do mercado, e até com keynotes e com coisas que são já mais avançadas. É um Music Convention, como você mesmo coloca, exatamente, né? Ali a gente lança sementes do que é a inovação no mercado, tanto em tendência artística, mas principalmente os temas que precisam
precisam ser entendidos pelos profissionais daquela cadeia produtiva para que depois as pessoas possam ir trabalhando. Eu mesma, né, não entendo de absolutamente todos os assuntos, né? Eu tenho as minhas especialidades. E aonde eu busco informação para as especialidades que eu não sou tão fera? Ali na Sim São Paulo, eu programo as coisas nas conferências que a gente acha que é tendência no mundo e que a gente precisa estudar mais a fundo. É ali que, E mesmo que porque se concentra. a programação da Sim São Paulo é feita com muita antecedência, né? Eu já vejo vocês gente trabalhando um ano antes. trabalha Acabou a Sim o São ano Paulo aqui, todo. já está trabalhando de novo. É tipo Exatamente. carnaval, né? Escola de samba. Eu mesma, por exemplo, a pesquisa de impacto da Sim São Paulo, que a gente apresentou os resultados, a primeira vez dessa nova metodologia na Sim São Paulo deste ano, passando esse período de festas aí, eu já estou mexendo nela para enviar para quem foi para Sim São Paulo, para que as pessoas consigam responder e no final do ano a gente já tenha resultados. Ou seja, o trabalho não para. Não para. Gente, é o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo aqui. Não tem intervalo? Não tem intervalo. Que beleza. Sério mesmo, Rodrigo? Maravilha, Alberto. Posso falar mais? Não, peraí, essa eu quero saber. Fala aí, Rodrigo. Não, esse é um daqueles mistérios que acontece. Eu voltei de férias, assim como você agora tem uma sala, não tem mais intervalo no meio das horas. Só na hora cheia, entendeu? Então o programa vai direto, aí não tem intervalo. Melhor. Que maravilha, grande Pamela. Eu quero mandar um beijo pra Pamela aqui, em especial, porque ela que faz a programação comercial da rádio. Muito obrigado, a gente continua então. A gente continua um papo, é mais informação pra você e mais música. Aliás, de isso música. aí, vamos curtir. tocar música, Dan? Depois a gente volta, quero bater tem altas perguntas aqui pro. Eu também Você também tem, Então, né? perfeito. A gente vai aproveitar É isso dele aí. aqui. Fica aí, galera. Vamos tocar um som aqui, ó. Vamos de Resilience. Estagnando. Vamos lá, Resilience. Bora lá. Bora. Brothers. Não pode falar para mim que não tem propaganda, que eu desinvesto. Como eu já conheço, a hora que ela pensa em respirar, eu já. Opa! Vou te falar que a Dani é uma das melhores pessoas pra entrevistar, cara. Que você sabe que você não vai ficar, tipo, no silêncio. Esses dias eu tava vendo um vídeo lá do Marco Bezzi com o Helder Maldonado. Aí eles estavam falando de alguém, ele falou, cara, eu fui entrevistar falando de tal. E o cara não me dava o corte nunca. E tinha um caso contrário, nos anos 60, Chico Buarque e Nara Leão começaram a apresentar um programa ao vivo, né? E Fala no chamaram microfone eles ainda, Dani. E falaram, Chico Buarque e Nara Leão nos anos 60 apresentando um programa de auditório. O apelido virou, tipo, Silêncio. os desanimadores de auditório. Não tinha, os caras não conseguiam dar um andamento pro negócio, não teve mais programa. Imagina o silêncio nesse programa, velho. Do nada, era contemplativo, pessoal. Acho que a galera que não saca. Vou procurar ver, inclusive. Mas a gente tá na live ainda, se você quiser aproveitar e fazer perguntas pra Dani. Depois a gente achar muito interessante, a gente retoma no ar o assunto, não tem problema. É possível o artista fazer tudo isso? Depende do Essa é a tempo ideia. que você tem, né? Considerando que geralmente uma banda tem vários integrantes, a primeira coisa é dividir as tarefas. E mesmo assim, dividindo as tarefas, tem coisa que custa mais fazer. Por quê? Porque você não sabe ainda, então você tem uma curva de aprendizado até entender como aquilo funciona. E tem coisas que são mais rápidas. Geralmente as bandas começam fazendo elas mesmo as coisas todas, né? Se autoproduzindo, se auto-tudo, né? E depois da primeira graninha começam algumas atividades a se desprender e se autonomizar. Geralmente a comunicação, né? A área de assessoria de imprensa é a primeira que se desprende e depois a área de booking, né? Mas o conselho que eu dou para todo mundo é o seguinte: mesmo que você em algum momento vá delegar esse trabalho para outro profissional, você tem que saber fazer, porque senão você não delega direito, né? E ao não delegar direito, você está sujeito a qualquer tipo de coisa, desde um profissional que não é tão bacana, até uma perda de produtividade, né? Porque o músico e a criatividade do músico são fundamentais em todas as etapas do trabalho, né? E tem uma coisa também que eu acho importante, Dani, a partir do momento que você não tem a noção mínima do que o cara tá fazendo, assim, como você vai cobrar? Pois é, exatamente. Você vai chegar com quais argumentos você vai questionar que você não teve o resultado que você estava esperando, sei lá, de alguma ação na web ou de assessoria, pensou em alguma coisa super legal, ninguém replicou, enfim. Eu acho que toda banda tem que ter a consciência de que a oferta musical é muito grande,
né? Quando a gente tinha as majors dominando o mercado até os anos 70, 80, também tinha muita banda, mas a maioria não aparecia porque não tinha como gravar. Hoje, todo mundo tem como gravar. E o que as bandas estão disputando é a atenção das pessoas, né? Então, tem muita oferta musical, mas nem todo mundo vai chegar no mesmo estágio. E isso não depende só de quanto cada banda trabalhou, e também não depende só de uma questão estética da banda. As duas coisas são igualmente importantes e é nessa fusão que você tem que trabalhar. A relevância artística. A gente vai voltar. Mas acho legal a gente faz no ar. Tá, Mono. É isso aí, voltando com tudo aqui, Autoral Brasil, Kiss FM. Hoje a gente tá aqui com Dani Ribas, uma grande... Ela é tão amiga que eu sei como por onde começar a apresentação dela, bicho, porque é tanta coisa legal, Dani né, Ribas, rapaz? chama de mestre. A Nossa Dani mestre Jedi. atua na área de... Ultimamente eu tenho sido Jedi, ninja. Tudo, né? Tudo ao mesmo tempo. A Dani atua na área de pesquisas, de várias áreas, mas aqui como a gente centraliza na música, então tem diversas pesquisas interessantes. Uma delas a gente falou agora lá do DataSim, da Sim São Paulo, que é uma pesquisa sobre o mapeamento de bares Da cidade de São Paulo. Bares ou entretenimento ao vivo? Não, bares. A gente chama de casas de música ao vivo. Casas né? de música ao vivo, No tá. exterior tem um nome isso, são os venues. Os venues, sim. Né? Que não são só simplesmente os botecos. Sim. Né? São aqueles lugares que importam para a cena de um lugar. Por isso que a gente não colocou os 3.000 espaços na pesquisa. A gente só selecionou aqueles mais relevantes para a cena. Boa, legal. Eu vou direcionar aqui pro pessoal do Parque Florença. Esse pessoal, essa banda aqui ganhou o Up The Band, a segunda edição do Up The Band aqui do programa. E vai passar por uma mentoria fantástica que daqui a pouco a gente vai falar por onde vocês vão passar, os nossos parceiros aqui do programa. Mas eu queria saber o seguinte, na visão de vocês, assim, numa autoavaliação, vamos dizer assim, como é que vocês se enxergam hoje no mercado? Você vê, vocês foram selecionados diante de tantas bandas, né, de rock, né? E de repente vocês chegam aqui e vence, cara. Vocês vão passar uma vivência fantástica aí no universo da música. Como que é pra vocês? Como que vocês se veem hoje? Até pra colocar... o objetivo sempre foi esse. Sempre foi atingir o maior número de pessoas com a nossa música. E é difícil, tipo, a gente não se projetava estar aqui há 5 meses atrás, definitivamente. Foi uma surpresa pra gente positiva, mas acho que é fruto de um trabalho que estava sendo bem feito. Tipo, por menos recursos que a gente... por mais underground que fosse... Eu notei que vocês estavam... trabalharam com a Maram Música do Rick. Sim. O Rick é um grande amigo e tal. Você conhece? Quem que não conhece? Inclusive foi ele que mudou da água pro vinho, assim, dos primeiros lançamentos. Aí sim a gente começou a ter uma conversa um pouco mais de como planejar um lançamento e tal. Isso foi fundamental pra gente. Chega aqui no microfone. Fazer o trabalho com uma categoria um pouco melhor também, né? Não aquele lance de fazer só a gente da banda, assim, né? Deixar tudo pra cada um ficar pensando o que tem que fazer, né? Vocês dividem isso entre vocês? Agora, nesse pequeno momento, mais, assim, pode ter certeza, porque até acontecer essa oportunidade aqui da Kiss aqui, a gente tava, tipo, quebrando mais a cabeça, assim, agora que a gente até começou a conversar sobre e falar, lembrando, é o momento, né, assim, a gente tá fazendo a coisa certa, porque a gente também não fica com esse foco, assim, já vamos fazer isso e tudo ser certinho em meses, assim, o planejamento é uma coisa que vai acontecendo também, né? Com certeza, Gui. Fala, André. Eu até acho que é o resultado de um trabalho que estava sendo bem feito, assim, na medida do possível. Tipo, pra mim foi a comprovação de que, pelo menos no norte, a gente tá num norte mais ou menos certo. Se não era era mais ou menos por aí. Então essa foi a sensação que eu tive, assim, tipo, se algumas dúvidas a gente tinha de que, né, como a gente tá fazendo, que é isso, não será que é isso, será que não é, principalmente de musicalidade, de imagem. Então foi uma confirmação de que, pelo menos o norte ali, eu acho que a gente tava a gente procurou ser bastante plural nessa curadoria, que na verdade vai ser pior agora na terceira edição. Já vejo a cara de mal. Né?
Até Não, a gente foi bem, a gente já foi bem ruim da primeira pra segunda, mas a gente entendeu que tem que ser ainda pior. Inclusive, a Dani vai participar da curadoria na terceira edição também, né? Então já fiz o convite ao vivo aqui. Convites ao vivo, adoro. Né? Então, mas acho que já é um critério legal até para vocês terem uma ideia de como está sendo feito o trabalho de vocês na visão fora da banda, né? Isso me interessa muito, sabe? Que nem a gente tava falando, né? Tava falando com a banda, com o Dan da banda Otis aqui. Ele comentou comigo e falou: poxa, pô, tem um monte de banda de amigo, né? Que se tornou conhecido amigo porque vem no programa. A gente tá sempre aí enfurnado no autoral, tal, em shows e tal. Realmente, eu vi lá inúmeras, quase todas estão lá, né? Mas a imparcialidade minha e do Marcel tem que ser assim, sempre. Você sabe disso, né? Uma opinião sobre isso, e é uma coisa bastante discutida na Sim São Paulo, inclusive. Quando você é curador, no caso nosso, um evento, primeiro que você tem que ter claro os critérios, eu já posso falar deles daqui a pouco, mas a primeira tomada de consciência eu não estou aqui para escolher o que eu gosto. Exatamente. Sim. Eu estou aqui para obedecer a um conceito, que no caso da Sim é elaborado coletivamente, justamente pelo Conselho da Sim São Paulo, que hoje somos em 30 e, sei lá, quase 40 Tudo pessoas. Já vi boa São parte bastante. aqui, inclusive, né? Pois Já é uma galera. A gente tem alguns critérios, né? Mas principalmente a gente não está escolhendo só o que a gente gosta. O que eu gosto eu escolho na minha casa. Sim, exato. Eu também Total. acho. Né? E naquele evento a gente tem um conceito, que é o seguinte: assim, São Paulo traz o que é novo no mercado. Né? Então a gente não se fecha a um estilo só. Porque se você está fechado em um estilo só, você está trazendo o novo dentro daquele estilo. Né? possibilidades também, né? Total, Exato. Chega no microfone né? aqui, ó. E assim ela tem um alcance internacional. Esse ano, se eu não me engano, foram 37 países que participaram. Participaram do Showcase, não participaram? Do Showcases foi o menos, porque são só 30 showcases e divididos entre Brasil e o resto do mundo, né? Mas como delegados, como inscritos, como delegações, foram mais de 30 países. Então a gente não pode se fechar só às tendências nacionais, a gente quer lançar as tendências brasileiras para o mundo. Então a gente não pode ficar restrito a um gênero só, né? Porque senão a gente atinja menos gente. Então, com essa cabeça que a gente ouve as propostas, tem que trazer algum nível de inovação. E para você entender o que é inovação na música, você tem que conhecer toda a história da música. Por isso que ali tem muitos curadores que são, né, tem festivais há 20 anos e que conhecem a história da música brasileira, né? Então isso é fundamental. E eu até acho que os públicos se interagem, né? Total. Hoje a gente fez a segunda pesquisa que o DataSim fez, foi em parceria com a Simpla, que é a etiqueteira, que tem um mapa dos festivais. E a maior parte dos festivais no Brasil hoje, a gente mapeou quase 2.000 festivais que acontecem anualmente no Olha, Brasil. a gente fez um programa sobre, veio o Fabrício, né? Do Fabrício Bananada. Nobre Então, e que é do o Pena Conselho da Schmidt. Sim. Pois é. Exatamente. E o Pena também Os dois do Conselho. O É. Pena é um grande mestre. Pois é. E a maioria deles é multigênero. Por quê? Né? Justamente por isso, porque você dialoga com mais públicos e, portanto, também com mais patrocinadores, enfim. Claro. E você lança tendências em diversas áreas. Então é um ecossistema que se alimenta da diversidade. E até por isso, um dos critérios da Sim São Paulo é a diversidade. Diversidade em muitos sentidos. De estilos, de tipo de formação de banda. Então tem banda, tem cantautor, que a gente chama, né? Que é o autor, mas que é solo. Tem Cantator. instrumental, né? Tem que ter 50% de mulheres. Por quê? Porque a gente percebeu, tem até uma outra pesquisa que não é do DataSim, que os line-ups são prioritariamente masculinos. Então, se a gente quer um mercado mais justo, com mais oportunidades para todos, inclusive bandas independentes e tal, isso tem que, em alguma maneira, incluir o trabalho das mulheres. Né? Claro. Que a gente Cada fez vez uma mais, outra né? pesquisa, uma terceira pesquisa sobre participação feminina. Eu ia E falar disso existem agora. barreiras de entrada para as mulheres, né? A gente pode falar daqui a pouco. E um outro critério para a gente é a representatividade. Então, representatividade da diversidade sexual, representatividade dos estados brasileiros, representatividade dos países que mandam propostas. Então, é uma matemática que não é simples de fazer. Então, a última coisa que a gente vai avaliar é se a gente gosta ou não daquela banda. Com certeza. Com tantos critérios, e a Exato. gente, nessa seleção
gravação a gente tinha ali um quadro verde com os critérios escritos e a gente filmou, colocou nos stories e tal, como é que você vai pensar só, eu gosto ou não gosto? Não, claro que de alguma maneira a sensibilidade entra, porque você, dentre aqueles critérios, você vai selecionar aquele que você mais aprecia dentro de um certo escopo de critérios, Claro. né? Então, a subjetividade e a sensibilidade, é claro que elas contam, mas elas não são de maneira nenhuma o primeiro Não é critério. fator decisivo, nunca, né? Não jamais, mesmo. né? E, Deixa eu só dar um toque aqui, fica à só vontade, um Paulo. instantinho aqui. Para você que tá no rádio escutando, tá em casa, eu queria convidar você para vir na live aqui, para você dar uma olhada na galera que tá aqui em facebook.com/Rádio Kiss FM. A gente tá ao vivo aqui com os nossos convidados e aproveita também, abre uma outra aba ali, ó que bonito, abre uma outra aba, né, para você participar também do sorteio do concurso aqui da guitarra Tajima oferecida pela Soundwave, tá? Todo programa tem uma guitarra aqui, então vai lá, veja como é que você participa e vambora, porque no final do programa você pode ganhar essa guitarra, assim como as outras 45 guitarras que a gente sorteou esse ano. Marcelo tudo Costa. isso, velho? Tudo isso, cara. Caraca, velho. Sensacional. E eu não ganhei nenhuma. Exatamente. Mas a gente agradece o Vlad demais, que Demais, né? cede as guitarras. E quanto mais guitarras a gente dá pra galera aprender a tocar, tá Exatamente. valendo. E olha Quanto que mais legal. música na praça, E eu vi melhor. essas guitarras saindo da loja, hein? Porque eu trabalho lá. Ah, você trabalha? Sério, velho? Ah, não! Você tá brincando? Sério, velho? Não acredito. Sério, na Soundwave você Eu trabalha? vou dar um salve aí, Vlad. Nossa senhora! Ê, mundinho, hein? Você vê, né? Bom, então E eu obrigado. aprendido a tocar numa guitarra dessas. Ah, então Eu- você, essa pra quem então tá você aprendendo. aproveita Né? e dá um toque no Vlad. Dá uma pros meninos, Natal chegando. Tô necessitando, né? Excelente, legal. E eu quero dar um toque aqui também, ó. No final do programa a gente vai dar pra vocês aqui, ó, um livro, uma biografia do Corsos, tá? Eu vou colocar na live. Tá aqui na live, você pode ver a capa, é muito bacana. O Maurício, o autor, esteve aqui, conversou comigo. Eu nem sabia, eu gosto muito do pessoal do Corsos, Pompeu, o Eros, que são grandes amigos aí. Eu considero demais, é uma referência pra mim. Eu era moleque, escutava os caras, KZS, né? Uma influência pra mim muito grande dentro do metal. E se tornaram amigos, produziram meu CD lá em 99 da minha banda. E são os caras, são guerreiros do metal mesmo. Então, eu tô muito feliz de ter recebido esse livro. Não sabia que estavam escrevendo uma biografia do Corsos. Fiquei muito feliz. Maurício Panzoni, parabéns. Ele trouxe uma cópia aqui, vai trazer mais pra gente sortear. Então fica aí, ó. Final do programa pode ser seu. Vamos continuar o papo aqui. Vamos lá, Marcelo. pô. Diga lá, mano. Sabe, pô, quando a gente tava tava rolando o som do Resilience, na verdade, o André ele fez uma pergunta muito pertinente pra Dani. E ela deu uma resposta que eu acho que seria legal se a galera que tá no Dial também tivesse acesso. O André perguntou pra Dani se a banda... Qual que é o primeiro passo que ela tem que dar fora de si, Legal. né? Assim, será? Primeiro procura Gravei. Hã? Gravei. É isso, faça E você a agora? pergunta. Gravei, e aí? Bom, no mercado até os anos 70, 80, se tinha muito a ilusão de que você gravava e então tinha que ser descoberto por um empresário, né? Eu já tenho minhas dúvidas se esse mercado um dia foi assim. Mas hoje, com certeza, ele não é assim, né? O músico, ele se vê diante de uma porção de tarefas que são, em certo momento, intermináveis, porque é muita coisa para fazer, tem muitas frentes, tem o físico, tem o digital, tem o ao vivo, tem o social media, né? Tem um monte de coisas, fora toda a parte musical propriamente dita. Então, claro, não é fácil, né? Mas como é que dá para fazer? Gravou e agora? Primeira coisa, assim, descobrir qual é o talento de cada um dentro da banda, para além do tocar e compor, né? Tem uns que têm mais talento para uma coisa, outros têm mais talento para outra, e ver junto qual que é a primeira divisão básica de tarefas entre a banda. Tem que ter uma imagem bacana nas redes sociais, um perfil completo, né? Um release bem feito, todas as informações da banda para fora tem que estar bem feitinhas, e a banda que tem que se dividir para fazer isso. Então, a primeira tarefa é se dividir. Depois disso, tem a tarefa do aprender o que são as tarefas daqueles profissionais que você gostaria de contratar, mas ainda não tem dinheiro. Boa. Né? Aí você vai ter que ser ele, né? É por isso que a gente falava anteriormente da importância da formação, né? Um mercado É. totalmente reconfigurado, que o ao vivo sempre teve importância, mas o ao vivo hoje, para o músico independente, é muito importante. Não dá. Como é que você
consegue seguidores e plays no digital? Só se você faz bem feito o seu trabalho ao vivo. E Dani, o estudo, perdão, eu vou pontuar, que senão a gente vai muito rápido. O estudo, ele, claro, nunca para, mas de repente você está focado num movimento de rede social, né? A banda está lá, não, vamos estudar rede social. Quando acabar o estudo, já mudou, né? De tanta frequência que tem alteração no mercado. A gente tá tendo agora, por exemplo, a ascensão do TikTok, né? Antes era no Facebook, mudou para o Instagram, agora vai para o TikTok, né? Então as coisas são muito rápidas e não dá para estabelecer um método de trabalho e adotar para sempre. Você tem que estar atento a essas mudanças. Mas assim, a primeira coisa, se informar de qual é a extensão e quem são os profissionais da cadeia produtiva, né? Porque a gente acha, o músico acha que está sozinho, que tem um monte de coisa para fazer, que é interminável, que é impossível de fazer sozinho, e acha que o produtor é aquele que vai fazer tudo pela banda. Não, produtor do quê? Existem muitos tipos de produtores, além do produtor de turnê, do evento, tem o produtor fonográfico, tem muitos produtores e eles não são os únicos. Tem o manager, tem o tour manager, tem o a gente já falou tanto disso, já fez quadros sobre isso, né? O que aconteceu com a música, vamos ver se a gente traz para cá. Muito interessante isso. E além disso, então assim, mesmo que ainda não tenha dinheiro para contratar esses profissionais, você tem que saber o que eles fazem. Porque você precisa ou incorporar o que eles fazem no seu dia a dia como banda, ainda que de uma maneira não profissional, porque eles são os profissionais e vocês são profissionais da música e não os profissionais das outras atividades, mas tem que entender o que eles fazem, para procurar começar a fazer por conta própria. E num primeiro momento que surgir aquela graninha e é a hora da banda dar aquele salto, escolher qual é o profissional que você vai contratar para dar aquele up. E não é sempre o mesmo profissional. Geralmente é da área de comunicação, né, de assessoria de imprensa e de booking, de marcar os shows e tal. Mas tem banda que tem um outro modelo, que aí ela precisa mergulhar na dinâmica da própria banda, entender o que está funcionando, o que está sendo mais deficiente, então escolher o profissional de acordo com a dinâmica da própria banda. Olha que legal, tá vendo? Boa. Demais, né? Troquem telefones, liga pra ela todo dia, manda o zap todo dia pra ela. É isso que eu vou fazer. Fazer um grupo com ela. Colocar ela no grupo da banda. Cobra, Dani, dá 10% pra falar, gente. Eu também sou profissional, mereço ganhar meu din-din. Exatamente. Professora universitária, inclusive. Olha didática, né? Fala, Mar. A Dani falou... Não, melhor, pô. A gente tava, enquanto vocês estavam conversando aqui, a gente tava super prestando atenção, mas a gente tava pontuando uma coisa que a gente ia rolar mais um som agora, claro. Né? Então a gente vai colocar o som de uma das bandas que vai tocar amanhã. Aonde? No Kiss Club, no Manifesto Rua Iguatemi 36. Vai ter Laika Não Morreu, que tocou semana passada aqui no programa. Foi uma das finalistas, foi uma das finalistas do Up The Band. A gente já tocou junto, inclusive. Já tocaram junto com o Laika? Brother. Olha que massa. Ei, e com o bicho, Quilotones Cara, também? inclusive eu sou fã da Laika Não Morreu, assim. Cara, já não, achou a assumi banda isso aí? pra eles já várias vezes. É, Eu achei a banda Vivo mandando incrível. mensagem. Incrível. Meu, Fala. banda é incrível. E a gente vai ter o Laika Não Morreu junto com o Quilotones, que a gente vai tocar agora Grande. a música Pressão. Bora lá, Quilotones, pressão, vamos nessa. Você gostou? Forte pra caramba a presença dele. Não, os moleques... Quem? Já assistiu o show do Quilotones? É sensacional. Show dos Eles caras estiveram são lá no... foda, velho. A gente... Já viu, Dan? Ah, tava lá no Hacktown. Ah, no Tocaram Hacktown lá. a gente Mas viu. eu vi no Coma, foda. que foi antes. Ah, legal. Então foi em setembro? Foi em setembro. A gente não falou da importância de outras feiras. Ai, não falamos de tanta coisa. Ih, Dani, uma hora passa tão rápido, né? Ó, o pessoal que tá na live aqui também, eu vi que tá passando um monte de perguntas. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó. Tô no celular lendo. Vocês, tem aqui, ó, o Fernando Targa, que tá sempre com a gente aqui. Grande E aí, Fê? grande Fernando. Salve Nação Roqueira, Doutoral Brasil. Queria saber da minha professora querida Dani, quais são os critérios para a escolha de uma banda no Sim? Abraço, Paul Martins, Marcel Costa, Fanny, Cecília, Rodrigo Branco e a todos os ouvintes desse programa foda. Valeu. Pode responder? Pode, claro. A gente já falou alguns, né, explicando Sim. o porquê, mas eu acho que o principal é diversidade em vários sentidos. Diversidade de localização geográfica, de tipos de formação de banda, de preferência sexual, identidade de gênero, que essa é uma Sim. questão muito importante no mundo de hoje. E por que é muito importante no mundo de hoje? Porque se o artista é a antena que canaliza a energia criativa da sua época, essa é uma questão que está colocada para todos, independente de você se identificar com aquela luta ou não. Então, para a gente é importante, a gente também... Não é que a gente seleciona
pela identidade de gênero, mas diante dos critérios que a gente tem, da qualidade que a gente gosta de prezar, o que a gente pode incluir. Mas Boa. é um trabalho difícil que tem um monte de artista bom, às vezes a Cozinha Mineira. É bom, Mas basicamente a gente vai longe, diversidade né? é o critério. Sim. De países, de estados brasileiros, de formação de banda, de homens e mulheres, de identidade de gênero, Enfim. de estilos. Essa a gente procura dar o máximo de representatividade para cada uma desses critérios. E aí é claro que a gente não escolhe só a proposta de rock and roll, mas de Claro. toda a atual música brasileira e mundial. Vários Porque eu acho gêneros. que Pera só um pouquinho, só terminar que tá vindo. A gente tá terminando a música, eu preciso dar um alô aqui pro Supergirl, é isso? Leva a banda Rosa de Saron. Eu conheço a banda Rosa de Saron, é demais, cara. Eu gosto muito. Uma banda, se não me engano, Trocou gospel. vocalista, né? Sensacional. Lembra que o A vocalista Shirley May antigo tá era aqui com a gente incrível. também. O Renato Teodoro, nós ouvintes cobramos novidades, mas não pesquisamos e não consumimos as coisas novas. Temos que mudar essa mentalidade com certeza, Oh, com quem falou certeza. isso aí? Renato Teodoro. Mesmo Renato. que não seja o que você gosta e o que você vai produzir, você Boa. tem que ouvir para entender qual é o espírito da sua época. Exato, boa, Dani. Tem aqui também o Maurício Diogo, que tá sempre com a gente aqui também. Deixa eu ver quem mais aqui. Beth Andrade, Beth que estava no Kiss Club semana passada na festa de confraternização da Kiss FM junto ao Kiss Club. Vamos voltar agora, peraí, vamos voltar pro ar então. É isso aí, estamos ao vivo, Autoral Brasil, Kiss FM. Escutamos agora Kilotones com a música Pressão, um baita de um show dos queridos do Kilotones. Eu até assisti o show lá no Hacktown. Eu realmente Sonhou não com a tinha me banda, chamado a literalmente. atenção. O que foi, Marcel? Sonhou com a banda, literalmente, ele tava dormindo Na no volta, carro, a gente né? tava voltando, o Paul tava dormindo, aí começou a sussurrar, Kilotones. Que tipo de sonho ele tava tendo com os meninos, eu não sei. Mas que sonhou. Dormir, aliás, que viagem cansativa, Nossa, né, de nem volta, me né? fale Não, dessa e a gente trip. esteve lá e a gente não se encontrou É lá. verdade, E você né? sabe quem tava na nossa... Olha que honra, né? Que tava... Tinha assim, a gente foi lá, a gente foi convidado lá pra fazer uma palestra nossa sobre o rádio, né? A importância do programa no rádio e tal, sei o quê. Pô, a gente foi, né, com uma honra, né? E tinha 600 palestras, né? E quando a O gente AJ viu... do Kilotones estava na palestra Tava lá. também. E quando a gente entrou na sala, lá na universidade, e olhamos 10 pessoas, eu fiquei, cara, tão feliz. Porque eu achei que... Falei, nossa, meu... que pelo menos uma É que pessoa... são tantas palestras E- no Hacktown. Aí a gente olha pra trás, quem tá? Fabiana Lian E... Pena Schmidt. Eu achei demais, sensacional, né? Ah, E foi ali que eu fiz o que a gente Paul- fez a conexão com o Pena e tal. Não sei o que, ele Paul teve aqui. ficou branco, tremia as perninhas e tudo. Eu também fiquei nervoso. Ah, mas eu né? sou Tem mais muita frio. história, né, nesse mercado da música, né? Muito importante, Mas né? André, você queria fazer uma pergunta pra Diga lá, pra André. Dani? eu ia até colocar, na verdade, que isso é uma coisa que eu vejo de fora, assim, que eu via de fora. Que a música brasileira hoje, ela tem uma diversidade muito maior do que tinha há 20 anos atrás. Sim, Tô certo? sim. É mais ou É menos isso. essa ideia? Primeiro porque a gente... a própria configuração da indústria cultural leva a que mais propostas surjam e possam existir. Se no modelo anterior das majors, elas direcionavam muito o que se ouvia e o que se produzia e o que se chegava a se gravar, hoje você tem a atuação das majors, mas elas não são o único agente da cadeia. Você pode chegar a gravar, claro que está todo mundo disputando a atenção e nem todas as bandas serão conhecidas, mas é possível você tem mais oferta musical, né? E aí é natural que essas bandas que estão ali oferecendo sua música, elas se diversifiquem, justamente porque você olha para coisas que antes o mercado não deixava você olhar. Então, só pelo fato da indústria cultural ter essa oportunidade, já é natural aparecerem mais propostas. Uma outra questão é a questão da interação entre as bandas, né? Talvez a cena no mercado atual, ela precise muito mais, né? Por exemplo, uma tendência são os feats, né? Que são as colaborações entre diversos artistas. Isso mostra como que é o mercado hoje. A gente precisa cada vez mais que os artistas façam participações e colaborem entre si, para que o público de um seja aproveitado pelo público de outro. Então, é natural que dessas interações, o músico deixe aquele estilo que ele está acostumado a fazer para se aproximar do estilo daquele músico que ele, né, quer se aproximar. Então, é um dado da nossa
do nosso mercado musical. E se também for analisar por uma outra vertente, que eu não vou nem entrar em detalhes, que é da sociologia, a gente vive hoje na pós-modernidade, que uma das características é esse mercado, são as relações fluidas, e nas relações fluidas, né, a diversidade de gêneros, ela é justamente o que faz essa fluidez. Talvez menos um mercado totalmente controlador e um pouco mais do público se sentir identificado com um determinado tipo de som. Sim, eu acho que é isso. Eu acho que hoje tem espaço para todo mundo, né? Não significa que todo mundo vai ter o mesmo nicho de mercado, os mesmos números, os mesmos rendimentos, né? Mas eu acho que é isso que você falou, tem espaço para todo mundo e as pessoas acabam oferecendo o seu projeto. Ó, opa, deixa eu abrir aqui. Isso é sensacional. A gente batalha muito para que os convidados façam essa ligação, porque tem muita banda, né? Uma banda sempre vem aqui, vem um convidado do mercado da música e essa interatividade é muito importante. Não só porque estou no ar, né? Mas geralmente a conversa aqui depois do programa dura mais meia hora lá fora. A gente não desce pra tomar um café ou uma cerveja, obviamente. E a gente é do interior, a gente gosta de conversar, né? Se deixar, a gente vai Tem longe. essa também. Se deixar, a gente vai longe. Aproveitando Eu sou de Itatiba, ele é de Cotia e ele é de Jaú. Você é de São Paulo, que eu sou de Vargem Grande, na verdade. Do Já lado. subiu, tem tanta gente na live que já subiu. Tinha uma pergunta separada aqui, já Na subiu. verdade, eu não sou de Mas vou lá, dar um alô aqui mas eu pro... vivi muito Olá, tempo lá. Anísio Lima aqui com a gente, sempre. Grande Anísio Booking. Paulo Vinícius Peu também está sempre com a gente, o Arnaldo Oliveira, o Jimmy Duran. Deixa eu ver quem tá aqui. Ele colocou, inclusive, olha aqui, ó, Dani, colocou o link aqui, empreendedorismo cultural e inovação no Sebrae. É esse mesmo. O pessoal tá atento, ó. O Fábio Rovati, programa sensacional como sempre. Te adoro, Fanny, tá mandando um beijo pra Fanny aqui. Valeu, ó. O Caio de Faria, primeiro eu gostaria de parabenizar a XFM pela oportunidade para as bandas novas da cena. Vocês fazem um bem danado ao rock. Segundo, um abração ao Ivan Carvalho. Sou seu fã. Ó, caramba, cara! Eu acho que é o primeiro fã da banda. É o primeiro. Ele é rockstar, né, mano? Te amo, Caio. Quem tem mais? Vou mostrar aqui. O Rod vai fazer as honras aqui. Vou mostrar o Ivan e a banda aqui. Que, aliás, eu acho que a gente não falou o nome de toda a galera, né, meu? Que demais. Não, no começo falou. Na apresentação, Todo mundo assistindo, é que você não presta Ah, atenção depois no eu seu vou mudar. trabalho, você fica falando besteira. Eu tenho outra pergunta depois. Esse é o Ivan do Parque. Ó. Ali, Que ó. bonitão. Cara, que lindo que ele é. O Ivan parece o Eminem de... Boa noite. Ele parece o cara daquela banda Oliver Sykes. Bring me the horizon. É. Já disseram também. Dá uma olhada na live lá em facebook.com/RádioKissFM. Tá terminando o programa agora, mas ainda dá tempo de você dar uma olhadinha na bagunça que a gente tá fazendo aqui. E agora é a hora de anunciar o nome do ganhador ou da ganhadora da guitarra oferecida pela Soundwave da guitarra Tajima. Tananana. Sempre faz as honras com uma mulher anunciando hoje. Vamos lá, tô craque de anunciar que eu anunciei prêmio sim esse ano, hein? Vamos lá? Vamos lá. Tchananana. Essa pessoa mora em São Paulo. E ele é um homem. Não é uma mulher, é um homem. Vamos lá? Tchananã. Luiz Rodrigo Diego de Oliveira. Parabéns, mano! Luiz, Natal chegou, se o Papai Noel foi legal contigo, se você pode ser o meu Papai Noel, deixa ela comigo. Luiz Rodrigo Diego de Oliveira mora em São Paulo. Luiz, parabéns, porque eu tava dando uma olhada no post ali, eu tenho mais de 1000 participações, então parabéns, realmente. Super sortudo. Fantástico, sortudo. A equipe de produção, a nossa produção, vai entrar em contato com você inbox, tá? Você tem 5 dias úteis, das 10 da manhã às 17 horas, para vir buscar aqui na Kiss FM, que fica na Avenida Paulista 2200, 15º andar. Beleza? Mas espera a produção entrar em contato, tá bom? Ó, tenho duas dicas. Uma é essa que o link já tá aí, do curso de empreendedorismo e inovação do Sebrae. E uma outra dica é o seguinte, eu sempre dou o curso Como Empreender no Mercado Musical lá na FESP, que é a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, FESP-SP. Sempre dou esse curso lá. No começo do ano não tem data definida ainda, mas procura lá que esse curso vai estar lá no começo do ano, fevereiro, março, por aí.
Joia, legal. Deixa eu abrir o microfone, fica melhor assim. Joia. Né? Bacana. O programa ao vivo é assim, rapaz. Às Eu vezes a gente tá acho que é o resolvendo máximo, aqui isso é o máximo. coisas de bastidor, mas tá rolando. Vamos lá. Fala, Marcelo, você quer dar o livro junto pro ganhador, é isso? Então, na verdade, a nossa discussão agora... então, a gente vai sortear na live esse livro daqui a pouco. A gente Olha vai aí. pensar num jeito aqui agora, na hora, quando a gente entrar na live, a gente vai pensar no jeito. Quem vai ganhar o livro, além do livro, A vai biografia ganhar do Corsos, o livro, para que o essa- Marcel fala, é a biografia do Corsos, tá? E essa canecona aqui que os nossos brothers Olha que da legal. Ultramesh mandaram pra gente. Olha só que Coisa caneca linda, linda do Autoral Brasil. Lindaça. Só quem tá na live tá vendo. Então vai pra live, facebook.com/RadioKizFM. Os E aí convidados você- podiam ganhar também, É, né? então, Legal, né? Queria uma também. como que faz pra participar aí que eu vou participar? Já. É só você, facebook.com/RadioKizFM, você já começa a mexer. Então, galera, se vocês querem levar o livro e a caneca, nossa, a caneca é linda, velho. Linda. E aí, então só acompanha a gente na live, que a gente vai ficar mais uns 15 minutinhos na live batendo um Isso. papo. E aí a gente vai pensar na hora ali, ó. Vamos soltar qualquer coisa e você vai descobrir como que vai ganhar essa Então parada. fica ligado aí que eu preciso encerrar o programa aqui e entregar pro Rodrigo Branco. Não era briga. Satisfação, Rodrigo. De volta aí, enorme aí. Mais Sem um sala. militante da cena do rock nacional. Um cara muito querido no mercado aí, eu sempre falo isso. E um grande profissional do qual também a gente se inspira muito, eu e o Marcel. Você sabe disso, né? Então, vamos terminar o programa? Vamos encerrar o programa. Joia, legal. Então, aqui a gente encerra, a gente continua na live. Então, se quiser participar, vai pra lá. Semana que vem a gente tá de volta. Quero agradecer a presença da Dani Ribas, É o último programa do anos. né? Eu falei do anos ainda. Pois é. É que eu falei meio mussum, sabe? Exatamente. O Marcel tá muito louco aqui. Não é possível. Não é possível. Eu comi nhoque só, velho. Pelo amor de Deus. Bom, já que você não fez, eu Considerações faço. finais, por favor. Não, é isso. Eu acho assim, ó, procurem se informar. Qualquer fonte de informação é fonte. Você mesmo vai perceber qual fonte está sendo a boa para você. Se aquela fonte não é mais boa para você, porque Sim. você já superou, procure algo mais detalhado. Informação é a base do nosso mercado. Exato. A gente tem que batalhar por isso. Eu vou dar esse curso lá no Sebrae e na FESP São Paulo. Geralmente dou o curso Como Empreender na Música. Sigam lá. Bacana. Legal, Bacana. Quer obrigado, deixar suas Dani. redes também? Por Dani? favor. Quero. Facebook é Dani Ribas, Dani.ribas.5, né, o link. E Instagram, Dani Ribas 77. Segue lá. Joia. Isso aí. Bacana, obrigado, Dani. Muito bem. Parque Florença. Fala, né? Eu queria agradecer o pessoal todo que tá assistindo a gente na live, tem uma galera aí. Quero agradecer o pessoal da Scoff Rock. Grande, Nando, John, Nossa, Ale, toda todo galera, mundo, todo pessoal, todo sensacional. amigo. E mandar um abraço pra todo mundo que acompanhou a gente nesse ano de conquistas e de lutas e de trabalho. E, cara, muito obrigado por todos vocês que nos acompanham. Quais são as redes? Sensacional. Fala as redes. Oficial Parque Florença no Facebook e no Instagram. Joia. Maravilha, Legal. então, galera. Gente, muito obrigado aos ouvintes, pra vocês que estão juntos aí com a gente. Mais alguma consideração, Marcel? Sim, Tem que ser rápido, suas cara. considerações finais aí sobre as nossas redes sociais. As nossas redes sociais é muito fácil. Procura lá, Autoral Brasil, Kiss FM. Você vai achar a gente em qualquer lugar ali na internet, num lugar chamado internet. Aí você acha o Facebook, você acha o Instagram e você acha a gente aqui na Kiss também. Vem aqui, quer assistir o programa aqui com a gente? Dá um toque na produção, vem aqui assistir, ó. O pessoal tá vindo aí direto. Beleza? Fica ligado na Kiss FM, muita coisa nova em 2020 aí, tá? Até a semana que vem. Autoral Brasil, Kiss FM, valeu. É nozes. Eu já falei no meio do programa. E continuamos aqui, ó. Então, Tamo ao vivo. O Marcel quer cochichar na frente, ó. Olha que isso eu achei interessante, ó. Então, sabe o A que eu gente quero ao vivo, cochichar, pô? o Marcel quer falar no meu ouvido alguma coisa. Sabe o que eu quero cochichar? Esse nhoque É era que a de Fanny Amsterdã. cochichou pra mim que o seu microfone não tá funcionando na live. O meu? Lógico que tá aberto. Então, É mesmo? agora tá funcionando. Ah, entendi. Então, já, Muito bem. então, Então agora, podemos continuar? a gente continua então agora. Então muito bem, vamos lá. Vou até abrir a câmera aqui, Mais ó. uma pergunta depois. Ah, fica à vontade então. Pode. Não, Deve? rapidinho. Antes, Tinha é o aquele- seguinte. Desculpa, Dani. É o seguinte, galera, quer ganhar a caneca e o livro do Corsa? A gente nem pensou. Faz o seguinte, coloca aí, quem colocar o nome de 5 bandas que passaram aqui pelo Autoral Brasil Boa, durante mano. esse ano, vai ganhar a caneca e o livro. Tá fácil. Sejam rápidos. O primeiro que postar 5 bandas, levou a caneca e o livro. 5 bandas que passaram pelo programa Autoral Brasil este ano.
Isso aí. Tá fácil, hein, meu? Tá fácil. Vamos lá, estamos aqui monitorando. Já deixando a minha? Então demorou. André, fica à vontade, faça a pergunta. Então, Alguém quer água? Alguém quer alguma coisa? Eu quero água. Eu tenho- pode ser. Diga, fala, André. eu tenho uma pergunta, e é uma pergunta relacionada assim a esse norte que a gente estava comentando, mas um norte mais musical. Existe algum estilo que não dá certo no Brasil? Todos os estilos têm espaço? Eu acho que estilo não é a marca que mais faz, que mais atrai o público. Pode ser num primeiro momento, mas Eu o digo que estilo musical mesmo. Então, mas eu acho que o que mais move é como você se conecta com esse público. E não é uma conexão direta. É uma conexão mediada pelo o que são as ideias daquele tempo e como você se conecta com essas ideias. Por quê? Imagina o seguinte, a música hoje ela passa pelo streaming, claro, tá todo mundo ouvindo no fone de ouvido e tal, mas se você for para um festival, por exemplo, o festival ele é mais do que só música. Quem está tocando ali não está só tocando a sua música. Ele está se apresentando, ele está competindo com outras bandas. Aquele público não é só o público dele, porque o público foi para ouvir diversas bandas, então tá todo mundo se esmerando para fazer um puta de um show, para conquistar aquele público. E o que conquista o público? Não só a performance ao vivo, né, que é super importante hoje na era da experiência, mas como é que você, dentro do seu estilo, seja ele qual for, por isso que estilo não é importante, a gente acha que estilo é importante, mas é a maneira como você dialoga com as ideias do seu tempo, o que você traz a respeito dessas ideias. E a partir disso, o público vai ouvir a sua música e vai falar, nossa, ele disse alguma coisa que eu queria falar e ainda não consegui formular. Era isso que eu queria falar. No caso da música popular brasileira, a letra é muito importante. Não que a música instrumental não seja, eu adoro música instrumental. Inclusive, quando eu estou trabalhando, eu só ouço música instrumental. Então eu sou uma grande aficionada de música instrumental. E através da forma, você também pode dialogar com as ideias da sua época. Por que, por exemplo, hoje o hip hop assumiu um lugar na música mundial sem precedentes? Nos anos 60 não era possível você fazer um hip hop e ter um sucesso mundial. Hoje sim, né? Porque essas ideias elas vão se disseminando pela sociedade e a pessoa, o estilo que de alguma maneira não dialoga com as ideias que o hip hop está dialogando, você não é que todo mundo precisa ser hip hop, não é isso, mas assim, cada estilo e cada nicho de mercado coloca um elemento naquelas ideias daquele tempo. E a gente precisa, enquanto artista, né? Eu não sou artista, mas eu penso muito o trabalho artístico. Você precisa não só... A música ela não é só um canal de expressão individual ou daquele grupo. Quando ela é só expressão individual, provavelmente ela não vai construir o mercado que ela quer conquistar. Né? Porque é uma coisa de terapia. Eu quero me expressar, vou lá e faço um som. Música não é só expressão. Tem a expressão, mas é como é que essa sua expressão individual dialoga com as ideias coletivas do seu tempo. Então, por isso que o artista ele precisa ser um pesquisador do seu tempo, né? Claro que através de música não vai fazer o mesmo tipo de pesquisa que eu, que são áreas completamente diferentes, mas você precisa ouvir e ser público de outras coisas que não só o seu nicho, porque aqueles outros nichos vão te dar insights interessantes do que é esse inconsciente coletivo que a música precisa dialogar. E Dani, até te fazer uma pergunta, e nesse processo todo, pelo menos foi uma percepção que eu tive a partir do que você disse, você conhecer o passado é fundamental, porque a partir do momento que você vai se desmembrando no presente, você começa a fazer esses links com o passado, entender de onde veio cada coisa, para onde está indo, enfim. E eu sempre digo isso quando eu dou cursos, né? Tem gente que hoje fala assim, não, o menos é mais, eu vou fazer 2 acordes de uma música super política e eu vou arrasar. Pô, mas isso o Geraldo Vandré já fez em 68. Então, assim, conheça a história da música para você não repetir coisas e ser taxado de estar copiando tal coisa. Né? Então, conhecer as ideias do campo musical
independente do estilo, é super importante para você saber o que já foi feito. E claro que você pode refazer o que já foi feito, mas você vai estar refazendo isso numa espiral. Quem já fez aqui. Você já deu uma volta nas décadas e você está fazendo a mesma coisa, só que no andar de cima. Né? Com o seu ponto de vista, com as ideias do seu tempo, com a sua estética, mas assim, não seja aquele cara que só tá focado no seu e não conhece a história da música. O cara tem que ser original, né? Não adianta Exatamente. ficar... E quando a gente pensa muito assim, eu quero fazer uma banda de estilo tal, assim, focado naquilo, ele acaba copiando bastante uma outra pra virar. É. Fazer um bom job em português. Entendeu? Fazer a coisa mais pop ali, daí ele acaba não fazendo nenhum nem outro. Fica aquele negócio artificial total e não dá em nada. Pode dar certo? Pode dar certo, com Pode certeza. dar A certo. gente tem um monte de enlatado que tá dando super certo. Super. Mas assim, tem longevidade. Mas qual a relevância do trabalho? Tanto que a Esse é o- gente, acho que é a mais maioria da é. galera pergunta, a gente parece com quem, o que vocês tocam, e a gente não sabe mais ou menos o que falar, porque a gente tem um estilo muito... Uma coisa são as referências. A gente não sabe o que comparar. Uma coisa são as referências. Né? Eu tenho um monte de referência estética, eu posso me embasar nessas referências, eu não posso copiar essas referências, né? Porque aí você não está colocando nada de novo. E aí qual a relevância do seu trabalho? Qual que vai ser a sua conexão com as ideias do seu tempo? Se você está reproduzindo alguma coisa que já aconteceu, você vai ficar lá no passado também. Então, não é que você precisa incorporar tudo. Não é isso. Filtre. Nós somos grandes filtros, né? A maneira como a gente escuta a música hoje, que tem um conceito na sociologia que diz que é o hábitos, a gente tende a reproduzir as coisas que a gente gosta, mas tem uma parcela ali que é a de percepção de coisas novas. O novo também nos atrai, não é só aquilo que a gente já conhece. Então, a banda ela tem que ter esse trabalho de, ok, eu tenho as minhas referências, eu consigo, né, me basear nisso daqui porque é o que eu gosto, é essa, quando eu vou fazer um release para concorrer a qualquer coisa, que tipo de som é? É esse tipo, parecido com essa banda, com essa outra e tal, mas qual que é o seu componente individual? Isso é super importante, porque se você analisar a história da música, quem na história se sobressaiu? Alguém que trazia algo novo. Claro, Você falou sempre. do rap, né? Não só na Rap música, hoje né, em Dê? dia é Não só quase na um música. movimento social, né? Por isso que hoje em dia o rap tá tão em ascensão, assim. Que o dia... Um dia não, o rock ainda continua sendo um movimento social, né? Mas eu Quer acho dizer, que... Uma parcela dele, Não, né? uma parcela, Já foi mas mais. O contato que o rap tem, É. hoje em dia, é o contato com a rua, que hoje em dia é uma cultura que prevalece no Brasil, né? Eu diria o seguinte, que o rap e o hip hop, ele incorporou o espírito transgressor que um dia já foi do rock and roll. Exatamente. Rock Nossa, and agora né? você traduziu. Então é isso. Qual é o elemento de hoje? A Essa transgressão? pega Como é que você manifesta a transgressão? Eixo do O blues, D2 yoga, tem e uma eles são coisa- super, tipo... eles não são a mesma coisa que o Quentes 9 Racionais. Eles Não, são é, modernos. é. E eles também não são que nem o Rael, o MC. Eles já são uma nova leva, com uma nova linguagem. Eu gosto pra caramba desses novos Tipos artistas. de É bem rap legal. tem muitos. Muitos. É. O D2 tem um texto que eu achei muito massa, que ele fala que a música brasileira, de maneira geral, muitas áreas passaram pelo processo de universalização, universidade. Então, tipo, tudo virou universitário. Então o forró, ele que tinha uma origem, ele virou universitário. O rock, que ele tinha uma Eu tenho uma origem... explicação pra isso. Tem? Que é Aí o essa- sertanejo, o nem se fala. sertanejo, tudo virou universitário, tudo virou pop falando de balada e de... O universitário é um rótulo para falar que não existe mais hoje um mercado absolutamente de massa que todo mundo consome aquilo. Ok, tem gêneros que são mais massivos do que outros, né? O sertanejo, o Mas o próprio sertanejo funk. tem muito elemento de axé, de forró. Esses são os grandes estilos musicais que são massivos. Não significa que, ao serem massivos, todo o mercado é uma só massa. O nicho, hoje, é a nova maneira do mercado se expressar. Então, tem nicho para tudo. Quando esse nicho ultrapassa a popularidade do próprio nicho, ele já começa a entrar numa corrente mais mainstream, só que o mainstream, ele próprio é segmentado. Então, quando você segmenta o mainstream, você tem a necessidade de colocar rótulos. Aquele estilo que não era mainstream, passa a ser mainstream, vem junto uma Sim. uma tag que fala, agora esse daqui é conhecido.
né? Então é por isso que surge o tal do universitário. Por quê? Porque o grande público hoje de música jovem e tal são as camadas intelectualizadas que vivem nas grandes metrópoles, que são os universitários. Bom, eu ficaria mais 2 horas ouvindo a Dani, como a gente sempre fica fora do ar. De verdade, você sabe o quanto, né, é importante a tua fala, o teu conhecimento aqui pra gente, mas a gente agora tá explodindo a live aqui também, mas precisamos encerrar para entregar o programa aqui. Então, o último do ano, último do ano. Mas estamos em breve, acho que segunda quinzena aí, a gente já tá de janeiro, a gente já tá de volta ao vivo, já com a mão na massa. E aí, Marcel, vamos falar quem ganhou o livro do isso aí. Corsos aqui? Ó, quem mandou primeiro foi o Willy Borelli, ele tinha mandado Zander, Charlotte Matoncara, Autoramas, Lila e Dr. Phoebs. Dr. Phoebs não veio no Autoral Brasil, tocou no Kiss Club. Exatamente. E a Shirley May colocou aqui Cara Rocks, Storm Suns, Eutênia, Parque Florença. Vou deixar passar. Deixar passar, exatamente. Boa. Então, Shirley May, errada ela não tá, né? Shirley May, a caneca lindona da Autoral Brasil e esse livraço é seu. A Fanny vai entrar em contato depois com você pra combinar quando você vai pegar aqui na rádio, beleza? Vou dar um destaque aqui, Má. Esse livro, repetindo aí, você chegou agora, a biografia do Corsos, o livro chama Guerreiros do Metal, escrito por Maurício Panzoni. Um cara muito bacana, teve aí, trouxe alguns livros aqui para sorteio e é muito bacana conhecer a história do Corsos porque eles são realmente guerreiros do metal. Fora a caneca do Autoral Brasil também, cedida por quem, Má? Pela Ultramesh, meu. Que teve aqui no programa, né? Velho, puta brother. Vamos mostra aí pertinho na live, mais pertinho. Ela é preta por dentro, bem bacana, hein? Depois manda uma foto, tá? Shirley, você tomando um café, alguma coisa aí de manhã com a Chico. Um choconhaque. Choconhaque. Legal? Então é o seguinte, hoje passou por aqui Dani Ribas, que é pesquisadora e gestora cultural, diretora da DataSim, diretora da DataSim, o núcleo de pesquisa da Semana Internacional de Música de São Paulo, e também é idealizadora e criadora da Sonar Cultural, uma empresa de consultoria na área da cultura, tanto para gestão pública como para iniciativa privada e terceiro setor. Adorei essa apresentação, Dani. Resumida e já disse tudo, né? Porque eu lembro que eu fui resumir a primeira apresentação. Que trampo, velho. Mó trampo, né, meu? Vai longe. É difícil pra caramba. Dani Ribas, obrigado. Valeu vocês. Sempre muito prazer em voltar aqui para esse programa e me chamem quando quiserem. Com certeza. Não tenha dúvida que você vai voltar mais vezes. Com certeza. E também recebemos aqui a banda Parque Florença, que rapaz, muito parabéns, assim, a gente ficou muito emocionado no programa passado, porque a gente vive isso muito intensamente, essa promoção, que é o Up The Band, pra gente também é super importante tudo isso, a gente está muito curioso, todo o processo que vocês vão começar a partir de fevereiro, e a gente vai estar muito junto aí, muito próximo para entender, também aprender junto com vocês como que funciona o mercado, certo? Então agradeço imensamente a presença aí. A gente que agradece pela força e pela oportunidade que vocês nos deram, e agora é arrebentar para 2020 e correr atrás desse sonho. Joia. Chega pertinho aqui, Ivan, ó, pra você sair na live aqui também, que ele tá meio escondido aqui, ó. Olha lá. É o bigode, Joia, legal. Então, galera, valeu, obrigado. E encerramos a live por aqui. Semana que vem tem mais, a gente Semana se que fala. Vem não tem mais. Não tem mais, né? Mas tem as vem, reprises. Tem as reprises. Né? Então tem, não tem. Você entendeu. Né? Porque não vai ficar sem autoral. A gente vai fazer a reprise, né, dos melhores programas nesse período de festas e começo de janeiro. Depois a gente volta ao vivo. Com sangue nos olhos. Com sangue nos olhos, beleza? Até mais, galera. Valeu. Valeu. Tem uma ideia de programa.